Deixa eu pegar meu papelito aqui. Então vamos lá. Bom, nós falamos sobre as palavras da inteligência. Amém ou não amém? Que a palavra da inteligência é o conteúdo que sai da boca da sabedoria. A sabedoria é Cristo. Estamos acompanhando aqui o livro de Provérbios, capítulo 1. Que fala sobre a sabedoria, justamente sobre isso. Amém? E a palavra da inteligência, que é o conteúdo que sai da boca da sabedoria, que é Cristo, ela é lançada. Está lá em Provérbios capítulo 2, abre aí. Você já deu play ali, amor? Então você vai abrindo aí, Provérbios capítulo 2. Verso 1, estou só fazendo uma recapitulação. Verso 1, filho meu, se receberes as minhas palavras e guardares como um tesouro os meus mandamentos dentro de ti, de tal maneira que o teu ouvido escute a sabedoria, preste atenção, de maneira que o teu ouvido escute quem? E o teu coração se incline para o entendimento. Então nós temos aqui a sabedoria, que é Cristo. E temos o entende. Aqui já tem um outro elemento, olha só. Nós não havíamos falado ainda. Que já foste. E temos aqui um outro elemento, que é o discernir. Entendimento. Olha que maravilha. Tudo bem? Sim, se clamares por inteligência. Olha só. Então temos mais um. Se clamarmos por inteligência. E levantares a tua voz à procura de... Já vamos chegar lá. Se buscares a sabedoria como prata, e se a esquadrinhares como se faz a procura de tesouros escondidos, então entenderás o temor de seu Jeová e acharás o conhecimento de Deus. Então, a palavra da inteligência é lançada. Amém ou não amém? E ela é como tesouros e mandamentos. Amém ou não amém? Então, toda vez que você ouve uma pregação, toda vez que você vem ouvir um estudo bíblico, toda vez que algum profeta de Deus, um homem de Deus, vai lançar palavras de conhecimento, de inteligência, você sabe que dali está sendo lançadas tesouros e mandamentos. Isso é fundamental. Foi a alegoria que eu usei aqui na outra semana. Se você soubesse que no domingo, 10 horas da manhã, viria aqui o pastor Vitor e distribuiria 300 euros para cada um, quem aqui ia vir? Miranda inteira. Lausanne, ia faltar lugar aqui. Só que 300 euros é um tesouro? Não. Você não pegou. Olha só, se fosse 300 euros, ia vir todo mundo. E olha que 300 euros nem é tesouro. E o que é lançado aqui, todo domingo, toda sexta-feira, são tesouros. Amém. E nem todos, nem a igreja toda vem. A igreja que teoricamente sabe que é lançado tesouro, nem a igreja toda vem. Por quê? Por conta do que nós estamos dizendo. Por conta dos temperamentos.
Por quê? Porque a maioria das pessoas ainda não entregou a sua vontade, ainda não entregou as suas necessidades ao espírito de temor, a ponto de compreender que, para que seja uma pessoa, olha que você vem para cá, para você se tornar melhor. Amém. Porque são lançados mandamentos. Os mandamentos são as doutrinas. É aquilo que vai te fazer uma pessoa melhor, é aquilo que vai te fazer um homem melhor, é aquilo que vai te fazer uma esposa melhor, porque isso é a sabedoria. Está no outro lado, não vou virar agora. É a sabedoria divina, lembra que a gente falou bastante sobre isso? Que vem, que é o conteúdo que sai da boca de Cristo. Então é lançado aqui palavras de inteligência, é lançados aqui tesouros e mandamentos que vão mudar a sua vida. E a maneira como você recebe isso vai ser o diferencial entre o seu crescimento, ou a sua estagnação, ou o seu crescimento. Está conseguindo compreender? Porque a gente acha, olha aqui, a gente acha que é assim, eu vou na igreja, escuto a palavra, vou lá, sento lá e canto, e danço, e depois eu sento e pronto, e tudo vai ser realizado. Não, não é assim. A palavra é lançada. Você precisa receber, você precisa guardar, você precisa escutar, você precisa clamar por ela. Nós lemos aqui. Olha aqui, olha o que veio, olha o versículo 4. Se buscares a sabedoria, nós precisamos buscar por ela. Se você buscar a sabedoria como prata, e se a esquadrinhares como se faz a procura de tesouros escondidos. Um tesouro já é algo valioso, amém ou não amém? Quando ele está escondido é porque ele ainda vale muito mais. Mas não, a gente não busca, a gente não procura, a gente senta aqui e ouve e sai e acha que está tudo ok. Foi só mais um dia, bati ali o meu ponto, está tudo certo. É por isso que nós vemos tantas pessoas na igreja, há tantos anos na igreja, sem mudança nenhuma no caráter. Não estou falando de quem vai para o céu, de quem vai para o inferno, irmão, isso não tem nada a ver. Só que você precisa entrar aqui e sair um pouquinho melhor do que você entrou. Amém. Amém ou não amém? Por quê? Porque Deus não está lançando tesouros e você fica aí parado, sentado, sem receber nada. Lembra da parábola daquele que Jesus saiu e deixou um tesouro para um? Um fez o quê? Um multiplicou, não foi? Um multiplicou por? O outro multiplicou por? O outro fez o quê? O que ele disse desse que escondeu? Servo mau. Então, você não pode receber tesouros do Senhor que estão sendo lançados aqui, sextas e domingos e sábados como amanhã, e você não receber nada disso. Corre o risco, eu não estou dizendo que é o que vai acontecer. De você depois chegar lá e falar, servo mal, cadê aquele que eu te dei, o talento que eu te dei? Amém ou não amém? Estamos só fazendo uma recapitulação. Então, a sabedoria, então toda vez que olha aqui para mim, toda vez que você for ler a Bíblia, e você perceber que ela está falando da sabedoria, ou é a própria sabedoria falando, é Cristo. Amém ou não amém? E a sabedoria é o quê? Ela é um conjunto, presta atenção, ela é a fonte onde há, já expliquei isso, mas vou explicar de novo, toda a informação necessária para a sua vida. Em Cristo está tudo aquilo que você precisa para a sua vida. Amém ou não amém? Está tudo nele. Está tudo nele. Ou seja, é a fonte
de todas as informações, de toda a ciência, de todas as aplicações práticas do seu dia a dia, tudo isso está em Cristo, amém ou amém? Então o que é o entendimento? O entendimento é você saber quem é a sabedoria, amém ou amém? Mas vamos colocar aqui outro elemento. Que é me confundo todo com esses pincéis. Inteligência. O que é a inteligência? Quem sabe o que é inteligência? A inteligência é você saber, presta atenção, o entendimento é o que você está recebendo agora. Você está recebendo o entendimento de que em Cristo está todas as coisas. Amém ou não amém? Eu gostava de ficar rico. Então em Cristo está tudo aquilo que você precisa para ser rico. Amém ou amém? Eu preciso ser eu preciso ser um pai melhor. Em Cristo está isso. Eu preciso ser um filho melhor. Então está em Cristo isso. Então você saber, você ter o entendimento de que tudo está em Cristo é uma coisa. Amém ou amém? Isso é entendimento. Você saber que tudo está em Cristo. Amém ou não amém? Só que a inteligência, o que é inteligência? Lembra que eu disse que a sabedoria é um compêndio de tudo que você precisa? Então faz contas. Aqui, esse compêndio aqui é matemática. Esse compêndio aqui é relacionamento familiar. Esse compêndio aqui é libertação. Esse compêndio aqui é relacionamento social. Esse compêndio, você está conseguindo compreender? O que é a inteligência? A inteligência é você saber aplicar cada uma dessas ciências no momento correto. Está conseguindo compreender? Porque às vezes a gente lê a Bíblia e aí como a gente às vezes não conhece muito nem o significado de alguma coisa, a gente tende, entendimento deve ser inteligência, inteligência deve ser instrução, enfim. Então a gente não compreende bem. Então, a inteligência é saber usar tudo aquilo que está em Cristo e aplicá-lo no dia a dia. Porque o que acontece? Olha aqui, tem gente que sabe que em Cristo está a solução para o seu problema no casamento. Só que ela não sabe como pegar aquilo e aplicar. E é disso que está falando aqui o texto de Provérbios. E os temperamentos, cada um lida com isso de uma forma. Que é o nosso tema principal. Então você precisa saber que o entendimento é uma coisa, a inteligência é outra. Então a inteligência é a maneira como que você usa a sabedoria. É a maneira como que você usa. Ou seja, você tem, que nem por exemplo, acho que eu já dei o exemplo aqui da caixa. Então, vamos lá, você comprou lá, sei lá, comprou um gabinete lá na IKEA, amém ou não amém? Aí chega lá a caixa lá no gabinete da IKEA. Aí, o que o sanguíneo faz? O sanguíneo faz, primeira coisa que ele faz, rasga a caixa, mete o pé nela, é assim que o sanguíneo faz. Rasga a caixa, pega o manual, joga para cima, rasga os plásticos tudo, é assim que ele faz, não é? Joga tudo lá no chão, começa a montar. Era um gabinete, mas o gabinete fica assim. Sobra metade dos parafusos, porque ele não soube usar. A sabedoria estava lá, que era o manual, estava todo lá, todas as informações estavam lá. Às vezes ele está ali, o sanguíneo, está montando ali o gabinete, pega o manual assim,
com o manual na mão, e o gabinete todo torto, sobrou um monte de parafuso, sobrou aqueles pininhos assim de madeira, sobra um monte de coisa, e ele está aqui com o manual, ó. Tem qualquer coisa mal aqui. Por quê? Porque o sanguíneo ele tende a ser assim, a atropelar as coisas. O melancólico vai lá, pega o manual, presta atenção, lê tudo direitinho, mas monta tudo torto, começa a chorar, fica nervoso, mete o pé no negócio, quebra a porta, aí depois fica lá daquele jeito com a porta quebrada. Por quê? Porque o melancólico é assim, ele quando não consegue se ira. E aí ele se ira, e aí ele perde a noção de tudo. Chora, tem os que pulam da ponte, né? Então, é assim o melancólico. Então, conseguindo compreender? Quando tem essa questão que... O fleumático não, o fleumático fica lá, aquele gabinete, semanas para montar aquilo. E um dia ele abre a caixa, outro dia ele tira o plástico, outro dia ele procura o manual. Aí quando ele procura o manual, ele vai ler, põe o manual lá em cima da mesa, fica lá semanas, o manual em cima da mesa. Você consegue compreender? E nas coisas relacionadas à nossa vida cristã é igual. É igual. A gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer em várias áreas da nossa vida. Só que a gente vai conforme o nosso temperamento. O sanguíneo, por exemplo, brigou com a esposa. O sanguíneo já quer terminar tudo, já quer ir embora, já quer largar. Porque ele é assim, Ou seja, ele não usa. Olha lá, eu sei que em Cristo está a resposta para o meu casamento. Então eu preciso buscar lá nessa fonte. Não, ele não quer, já joga, já chuta o balde, já põe o cachorro para fora. Está conseguindo compreender? Então a gente precisa colocar a nossa vontade em favor e clamar. Tiago, se não me falha a memória, vai falar isso. Se lhes falta sabedoria, não tem problema, peça. Peça para Ele, peça para Deus te dar inteligência, peça para Deus te dar entendimento, peça para Deus em todos os momentos. Está lá no seu trabalho, não sabe o que fazer, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, fala na minha mente, descreve o que tem que ser feito. Tá, não consegue lidar com o chefe é uma mala, você quer, olha, você prefere ver, Deus me livre, qualquer coisa do que o teu chefe na tua frente, pede entendimento para o Senhor, pede para Ele te ajudar. Estão conseguindo pegar, gente? Por quê? Porque nós lemos aqui, olha aqui, se buscares a sabedoria como a prata, ou seja, nós temos que buscar a sabedoria. Se você já tem a sabedoria, se você já sabe onde ela está, então você tem que aplicá-la. Olha só, verso 5. Então entenderás o temor do Senhor Jeová e acharás o conhecimento de Deus. Ou seja, para conhecer a vontade de Deus, você precisa buscar, clamar. Amém ou não amém? Olha só, Provérbios capítulo 2, versículo 23. 2:22. Não, 22, desculpa. Peço desculpas, é 1:23. É 1:23. Olha só. Convertei-vos diante da minha repreensão. Eis que eu derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei entender a sabedoria das minhas palavras. Olha só o que Deus está dizendo. Ei, você busque, clame, converta-se, que então o meu espírito em vós vai fazer vocês compreenderem a sabedoria. E aí agora com inteligência, que é a compreensão, a inteligência é a compreensão da sabedoria. É como aplicá-la. Não adianta nada você saber como aplicar, onde está algo, se você não sabe como aplicá-lo. Está conseguindo pegar ou não? Então vamos lá. Isso aqui foi só o que a gente falou na última aula. Provérbios capítulo 3. A gente está falando sobre o livro de Provérbios. Amém ou não amém? Falamos um pouquinho no capítulo 1, falamos um pouco do capítulo 2 e vamos falar agora um pouquinho do capítulo 3.
Verso 9. Eu quero trazer agora uma outra concepção para você. Quero trazer uma outra concepção para você sobre os temperamentos. Vou fazer um desenho aqui. Já cansei dessa menorá aqui, né? Vamos tirar ela daqui, né? Essa menorá já está aqui já tem muito tempo. O que está escrito aí no verso 9? Quem pode ler para mim em nome de Jesus? Verso 9. O nosso Senhor mandou fazer as primícias de toda a tua terra. Boa essa versão aí, hein? Gostei. Honra o Senhor com o quê? Muito bom. Lembra que eu falei sobre os temperamentos relacionados a aqueles que lidam com as finanças? Poxa, eu não consigo abrir assim. Secou, já tem tempo. Muito bem. Então, aqui nós temos um conselho sobre a vida das finanças. Honra, vamos lá, deixa eu ver aqui. Honra o Senhor Jeová com as suas, na minha versão tá, honra o Senhor Jeová com a substância dos teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Então, primeira coisa, primícia. Não vai dar. Preciso de um pouquinho de água. Amém. Obrigado, irmão. Preciso de um bocadinho de água aqui. Ele ficou aqui muito tempo e aí ele seca. Muito bem. Espera ele secar aqui. A gente já retoma. Então, vamos lá. Nós falamos sobre honra o Senhor com a substância dos teus bens. Então, qual que é a grande questão na igreja? A grande questão da igreja é que nós temos vários tipos de pessoas na igreja. Então nós temos melancólicos, temos coléricos, temos fleumáticos e temos sanguíneos. Amém ou não amém? Aí vai falar de dízimo, de oferta, de primícia na igreja, vai ter que lidar com esse pessoal. Amém ou não amém? E como que eles agem na igreja? Como que eles são? Como que eles são? Então a gente tem lá, primeiro, nós temos os melancólicos. Os melancólicos, geralmente, tá bem, meu irmão? Os melancólicos são os avarentos. Em relação a ele não quer saber. Então, se precisa comprar alguma coisa, ele não compra. Ele tem muito apego ao dinheiro.
Geralmente, amém ou não amém? O melancólico. Olha quem era o melancólico aqui, ó. Ele era tão avarento a ponto de a mulher jogou o óleo na cabeça de Jesus, ele disse: desperdício. Podia vender esse óleo, pegar o dinheiro e guardar. Só que olha aqui, quem cuidava do dinheiro de Jesus? Quem deu essa autoridade para ele? Jesus falou: quer saber? Eu vou dar o dinheiro para quem vai cuidar dele, para quem vai guardar ele, para quem não vai deixar sair esse dinheiro dali. Então, se na sua casa você é o fleumático e a sua esposa é melancólica, ou o seu marido é o melancólico, deixa ele cuidar do dinheiro. Aprende com Jesus. Ah, pastor, lá em casa nenhum de nós somos melancólicos. Então depois você vai ver qual é o pior aqui, o menos pior. Não tem jeito? Não, claro que não. O que nós temos que fazer? Que é o que nós temos aprendido. Nós temos que comprar. Então, se eu sou fleumático e eu preciso, na parte financeira, na parte das minhas fazendas, ser como um melancólico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar essas características dele. Como que eu compro? Entregando a minha vontade ao Espírito de Deus para que ele equilibre isso em mim. Amém ou não amém? É isso que a gente está aprendendo aqui, não é? Você fala: Senhor, eu preciso guardar o meu dinheiro igual um melancólico do meu vizinho. Amém ou não amém? Então nós temos o melancólico. Do lado, mais perto dele, nós temos o colérico. O colérico é complicado também. Por quê? É mão de vaca. Vocês usam esse termo aqui? Ah, foi? É mão de vaca. Colérico geralmente é mão de vaca. O que é o mão de vaca? O mão de vaca é aquele que ele não quer saber, ele não quer gastar nada. Unha de fome. Unha de fome. Unha de fome. Então você vê que o mais perto do melancólico, que está aqui em cima, do lado dele do outro, é o colérico. É ruim também. É ruim também. Então, ó, por quê? Porque ele não quer gastar. Às vezes precisa, assim, às vezes até precisa, às vezes ele é até bom, não é? Só que ele não quer saber. Ele não quer saber. Ele não. Anda rasgado. Anda rasgado, roupa rasgada, roupa velha, cabelo despenteado por cortar, só que não gasta o dinheiro. Porque é mão de vaca. Amém ou não amém? Então o que ele tem que fazer? A mesma coisa que o outro. Tem que comprar do melancólico. Tá bem? Então colérico também. Ah, pastor, mas lá em casa só eu sou colérico e minha esposa também. Então deu ruim. Vocês vão ter que comprar de outra pessoa. Aqui embaixo nós temos o sanguíneo. A Priscila já sabe, né, amor? Se viu aqui, né, meu amor? O problema do sanguíneo é que ele gasta demais. O sanguíneo é aquele que não pode passar na frente da Primark, sabe? Passou na frente da Primark e lascou. Vai entrar, vai gastar e pouco importa. É mais ou menos assim. O pessoal já está se identificando aí, né? Cuidado, pessoal. Cuidado aí. Porque... Então o sanguíneo é assim, é o gastador. É o gastador. Esse aqui não pode cuidar da finança da igreja. Nunca. Por quê? Porque ele vai... Se alguém chegar aqui e falar para ele assim, o tesoureiro da igreja, então, eu trocar esse piso aqui e colocar um piso rosa, ele vai falar: é verdade? Você já sabe onde jogar? Eu sei, está aqui para comprar, então vamos comprar agora? Vai ficar lindo.
Rosa, é assim. Ele age assim, na emoção. Inclusive com dinheiro. Então, cuidado com... O Pedro foi o maior sanguíneo da Bíblia. Pedro nunca poderia se cuidar das finanças da igreja, porque senão a gente não estava aqui hoje. Ele já tinha acabado com o dia da igreja toda. Tá bem? Então, o sanguíneo esquece. O pessoal vai se vendo aí, mão aberta, porque às vezes, olha aqui para mim, às vezes não é nem por mal. Às vezes não é nem por mal. Vocês devem conhecer muitos sanguíneos que compram presente para todo mundo. Ele vê alguma coisa, ele lembra do fulano. Ai, o fulano ia gostar tanto disso. Você está conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Às vezes não é porque ele é mau. É porque ele age muito pelo momento. Ele é muito sentimento, ele é muito momentâneo. Então, e para tudo. Então, às vezes isso é bom, como nós temos falado aqui na igreja, amém ou não amém? Às vezes nem tanto. Então, olha aqui, quando for para a oferta, vai para quem? Vai pregar para ele. Você tá, olha, meus irmãos, olha. Quando for pregar a oferta, viu, Tânia? Vai no sanguíneo. Vai no sanguíneo. Está conseguindo pegar? Vai nele, porque o que acontece? Ele vai. Amém, glória a Deus. Você vai ter menos trabalho. Você vai ter menos trabalho. Está conseguindo compreender, gente? Não tem problema nenhum. E nós temos aqui o fleumático. Fleumático aí. O fleumático, ele não chega a ser mão de vaca, mas ele só gasta o estritamente e unicamente necessário. Então ele não anda rasgado, mas ele anda com a roupa de 50 anos atrás. Então, ele só gasta o necessário. Bom, ele não assiste muito mesmo, mas se ele assistir também tudo faz. Meu irmão é fleumático. Você olha para o meu irmão e você fala, pera lá, eu estou na dúvida. Se... Ele parece um mendigo às vezes. O meu irmão, ele ganha muito bem. Muito bem, muito bem. Ele mexe nesse negócio de informática. Ganha muito bem. Muito. Sei lá, 3, 4, 5 mil euros por mês. Ganha muito bem. Só que você olha para ele, fala, Vitão, pelo amor de Deus, Vitão. O carro, ele comprou um carro agora, comprou um desses últimos de linha aí, coisa e tal. Mas fazia uns 15 anos que ele andava com um carrinho velho, um Fiat. Ele era vermelho, meio rosa, parece que foi pintado com tinta spray. E eu falava, Vitão, pelo amor de Deus, Vitão, troca esse carro, compra um carro em condições, para você andar com a sua esposa, com seus filhos. Ah, mas isso aí tá bom, isso aí eu vou daqui para cá, daqui para lá, de lá para cá, ele me leva, quase não quebra. Ah, não, tá bom, isso aí mesmo. Eu falo, Vitor, pelo amor de Deus, tá construindo uma casa, uma mansão, mas você tá construindo uma casa, você tem dinheiro, filho, pelo amor de Deus, não, só gasta o necessário. E detalhe, se ele puder não gastar o dele, gastar o teu, lá em casa mora um fleumático. Então, ele tem dinheiro. Aí ele chega assim, então, ô pai, vontade de comer um McDonald's. Eu falo, tá, você tem dinheiro? Ah, não vou comer não. Aí eu falo, Lucas, vamos comer um McDonald's? Oh, agora! Mas você tinha dinheiro, paga aí pra nós. Não. Estão conseguindo compreender? O fleumático é complicado. Então, viu, Tânia? O fleumático tem que explicar para ele que é estritamente necessário. Entendeu? Tem que ensinar para ele que é estritamente necessário as primícias. Amém ou não amém? Amém. Você está se vendo aí, né? Está se vendo aí, né? Então, você tem que comprar. Nossos temperamentos, nós temos que colocar nossa vontade nas mãos de Deus para que nessas horas... Agora imagina, pensa aqui para mim. É completamente fundamental na vida cristã ele ser generoso.
em relação às finanças. É completamente fundamental na vida cristã você dizimar na casa do Senhor. Você ofertar, você participar de projetos, você participar de missões. Agora, recentemente foi lá em casa lá um pessoal lá dos refugiados. E eles foram lá e tal, e não sei o quê, dos refugiados e tal, a gente precisa de dinheiro. Aí eu falei, tá bem, onde que é que eu assino aí? Putz, já debitaram, já estão debitando dinheiro da minha conta. O que eu quero dizer com isso? Nós cristãos precisamos ter um coração generoso. Nós não precisamos ser apegados a nada disso. E eu sei que às vezes é difícil. Olha aqui, eu acho que eu já contei essa história. Nós tínhamos lá numa das igrejas que a gente congregava, nós tínhamos um problema com a nossa mesa de som. A mesa de som queimou, o pastor pediu uma mesa emprestada para outra igreja, a outra igreja emprestou, mas a mesa de som não funcionava, só funcionava metade dos canais, então se tinha lá 5 pessoas cantando no louvor, só 2 saía a voz, as outras 3 só fingia. Aí a viola saía só metade da sala. Então assim, estava ruim, aí depois pediu, enfim. E aí Deus tocou no meu coração para eu comprar uma mesa de som para a igreja. E eu não sei se você sabe que esse tipo de equipamento é caríssimo. Aqui é caro na Europa, no Brasil é mais ainda. Por quê? Porque no Brasil existe um imposto que é sobre o imposto, como eu posso dizer, para você compreender? É um imposto sobre coisas inúteis, entre aspas, coisas luxuosas. Que nem, por exemplo, perfumes. Há um imposto que incide sobre os perfumes. Por quê? Porque o governo brasileiro acha que perfume não é necessário. Então, se você quer comprar, é porque você tem dinheiro. Então, pague imposto para você. Então, o preço do produto fica alto. E isso também acontece com os instrumentos musicais no geral. Então, os instrumentos musicais no geral, no Brasil, é 3, 4, 5 vezes mais caro do que seria aqui. Enfim. E aí Jesus amado. E a gente fica assim, né? Será que é de Deus mesmo isso? Aí eu falei, deixa eu ver quanto custa. Aí entrei na internet, 1.000 e poucos reais. Poxa, isso já tem quase 10 anos. Trazendo para os dinheiros de hoje seria, sei lá, 500 euros. E eu... Isso era o quê? Na época, tipo, 1/5 do que eu recebia de ordenado. E eu falei, é caro isso, hein? E olha que eu ganhava bem. Aí eu falei, será que é de Deus mesmo? A gente fica assim? Será que é? Não é de Deus, não. Não é de Deus, não. Vou mandar uma mensagem para o pastor. Se o pastor não me atender... Ô pastor, então... Mandei uma mensagem no WhatsApp, né? Estamos sem a mesa e tal, né? Ele na hora, ele nunca respondia. Na hora, a paz do Senhor, meu filho. Eu falei, porque é de Deus mesmo, deve ser mesmo. Então, não sei o que. Eu falei, quer saber? Eu vou pegar a mesa de som. E eu falei, vou ver uma aqui assim. A sala. Ele falou assim, não, ver é melhor. Eu falei, eita Jesus. Aí peguei e mandei umas 4, 5 para ele, né? Em opções. O que você acha dessas mesas assim e tal? São boas, né? Assim, torcendo para ele não responder, né? E ele, meu filho, essa aqui, olha, esse aqui ia ser bênção. Eu, meu Deus, eu não acredito. E comecei a suar. Não tinha falado com a Priscila ainda. Falei, meu Deus do céu, vou ter que comprar isso, não é possível. Aí fui lá e comprei. Aí falei, agora já foste. Aí passou tipo uns 2 dias, chegou uma caixa desse tamanho assim. E aí coloquei no carro. E aí cheguei em casa, aí deixei no carro, no porta-malas. Né? Aí entrei, ela tava lá em cima, a gente ia pra igreja nesse dia. E ela tava se arrumando e tal, e eu... Escuta. Aí fiquei assim, aí sentei. Olha só o que vem na minha mente. Por que você não vende essa mesa? Diante de Deus, veio isso na minha mente. Vende essa mesa aí, meu. É verdade, né? Já vender a mesa. Aí eu me toquei na hora. Inteligência. Isso é o diabo. É o diabo que está tentando a todo custo impedir que eu oferte na casa do Senhor. Uma oferta de sacrifício.
Aí na hora levantei, subi. Eu falei, amor, eu precisava te contar uma coisa. Ela falou o quê? Olha, escuta a sabedoria. Eu precisava te contar uma coisa. Ela falou o quê? Comprei uma mesa de som para a igreja. R$1.000 e tantos. E ela estava passando essa chapinha assim, secador, sei lá. Ela, é? Deus tocou no meu coração. Amém, glória a Deus. Amém, vou pôr no carro, vou mexer lá, não sei o que, pra gente já ir e tal. Cheguei, entreguei pro pastor. Ele, oh meu Deus, eu nem imaginava era você, então você ia comprar mesmo. Deus abençoe, blá, blá, blá. Enfim, resumo da ópera. A gente tem que trabalhar com isso em nós. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. E por que eu fiz isso? A gente, uns 6 meses antes desse episódio, eu tava com acho que era R$800 na mão, tipo uns 300 euros na carteira, não sei o que aconteceu, eu levantei o dinheiro e meti na carteira e fui pro culto. E cheguei no culto, estávamos lá e tal, uma bênção, culto bênção e tal, e aí o pastor foi falar sobre oferta. E aí ele falou, olha aqui, você aí tá, se você entregar tudo, Deus vai te dar tudo. E eu senti na hora que ela falei, é para mim. Só que 300 euros? Não pode. Vou, não vou. Ele falou, vem aqui agora. E eu vou, não vou. Vem que você não pode perder essa oportunidade. Porque Deus está falando para mim que se você entregar tudo, Ele vai te dar tudo. E eu não fui. E isso ficou em mim. Lembra que eu falei do pastor... Oh, meu Deus, a gente comentou aqui um dia. Aquele pastor que a gente viu um vídeo, aquele loirinho do olho azul, bem jovem, como que é o nome dele, Jesus? Você lembra dele, amor? Da Escola do Reino, gordinho. Nós comentamos aqui sobre ele uma vez, eu falei, esse pastor estudou comigo. Eu contei a história dele aqui, que ele deu uma empresa de oferta. Eu contei aqui para vocês. Apareceu um vídeo, eu falei, esse pastor tem uma escola, ele estudou comigo. Aquele pastor amor gordinho, do olho bem azul, estudava na Escola do Reino com a gente. E ele estava nesse dia. E nesse dia que o pastor falou, entrega tudo, ele ofertou uma empresa. E depois ele conta, depois eu vou procurar o link e põe no grupo da escola. E nesse dia ele ofertou a empresa dele. E hoje ele tem uma escola enorme de teologia e vive do ministério. E Deus deu para ele. Ele tem o testemunho dele. Ele estava na nossa igreja nesse dia. Eu podia ter dado tudo. Não dei tudo. E aí isso ficou na minha cabeça. E aí quando Deus falou, compra a mesa, eu falei, vou comprar. Não vou deixar, dessa vez eu não posso. E glória a Deus, a minha vida, olha, foi só bênção depois disso. O que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo para você comprar mesa de som, não estou falando para você dar tudo, não é isso que eu estou dizendo. Amém ou não amém? Eu estou dizendo de mim, e estou dizendo o que está na Escritura. Quer ler de novo? Honra ao Senhor Jeová com a substância dos teus bens e com a primícia de todos os teus rendimentos. E o que vai acontecer se você fizer isso? Não sou eu quem diz, é a palavra de Deus quem diz. O problema é que às vezes para a gente romper... meus irmãos, olha aqui. Eu já falei aqui qual que é a relação que o judeu tem com a oferta. Não falei para você? Já te ensinei, não já? Um judeu, você nunca vai ver... Se um judeu quiser uma bicicleta, e Deus abre uma porta para ele receber uma bicicleta, ele faz conta. A oferta custa 500 dinheiros qualquer. Ele vai lá, oferta 10, oferta 50. E ele crê que Deus vai dar a bicicleta para ele. Amém ou não amém? Ele nunca vai ofertar 500 por uma bicicleta que custa 500. Como é óbvio. Senão ele vai lá e compra a bicicleta. Amém ou não amém? Agora, se ele quer que a filha dele seja curada,
O pensamento judaico é: eu preciso ofertar aquilo que seja caríssimo, porque a minha filha é caríssima. Estou conseguindo compreender? É proporcional. O que eu estou dizendo? Que nós temos que compreender que muitas vezes nós temos que sair do comum se nós quisermos algo em comum. E a gente tem muito essa mania, eu sei como que é. A gente entra numa espiral de que eu vou na igreja, eu dou sempre não sei, faz conta, um número qualquer, eu dou sempre um euro, sempre uma moedinha, a gente tem essas coisinhas. É sempre um eurito, 2 euritos, 50 centimitos, 20 centímetros. Só que a gente espera de Deus algo extraordinário. Estão conseguindo compreender? Faça coisas incomuns para Deus, para receber o extraordinário de Deus. Amém. E eu não estou falando de dinheiro, ou só de dinheiro. O tudo, meu irmão. O tudo. Faça coisas extraordinárias para Deus, e eu não tenho dúvida que Ele vai fazer coisas extraordinárias para você. O problema é que nós temos que romper essa coisa. É claro, ninguém aqui vai viver só do extraordinário. Você nunca vai ficar vivendo só fazendo coisas extraordinárias. Claro que não, mas você não pode viver uma vida cristã inteira só fazendo o básico. Às vezes você precisa ofertar umas mesas de som. Está conseguindo entender o que eu quero dizer? Eu contei aqui na semana passada, a Priscila uma vez, na nossa igreja era quente. Priscila certa vez falou, quer saber? Deus tocou no coração dela, ela comprou ventilador para a igreja toda, foi acho que uns 10 ou 15. Ventoinhas, ela comprou, meteu na igreja inteira, até sobrou. E o pastor falou, quanto que deu? Ela falou assim, é da igreja, toma para vocês. E o pastor falou, Deus abençoe. E ela foi abençoada. Às vezes é necessário esse tipo de fé. Eu vou fazer o extraordinário, eu vou orar 2 horas seguidas. Eu vou fazer o extraordinário, eu vou fazer o que eu nunca fiz, porque aquilo que eu preciso é extraordinário. E Deus se agrada disso. Isso é romper com o seu temperamento. É fazer o a mais. É fazer aquilo que, olha aqui, é surpreender. Se Deus pudesse ser surpreendido, Ele ia se surpreender quando você chegar e falar, quer saber, Senhor, hoje eu vou dar tudo. Eu não sei o que é o seu tudo. O seu tudo pode ser o seu jejum. Hoje eu vou ficar 40 horas sem almoçar, sem jantar. Eu vou parar de tomar Coca-Cola. Eu vou parar de fazer isso. Eu vou parar. Eu não sei qual é o seu tudo. Vocês estão conseguindo compreender? Mas você tem que entregar o seu tudo para Ele de vez em quando. Quem está aí? Amém. É fundamental. Nós temos que deixar de ser uma igreja de mesmice. A igreja cristã, hoje, eu costumo dizer, vocês, quem vem mais às aulas sabe, nós temos que tomar muito cuidado. A igreja protestante, no mundo todo, ela tende a querer voltar para trás no catolicismo romano. Com as práticas, com a frieza, com os dogmas. Às vezes ela quer voltar, festinha de São João gospel, ela tende a querer voltar para trás. Não, nós não podemos. Não é moeda jogada na caixinha. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Temos que fazer de coisas extraordinárias para o nosso Deus. Por quê? Porque Ele nos lança tesouros todo domingo de manhã. Então para com isso, meu irmão. Faça mais. Deus quer que você faça mais. Mas faça mais. E faça sabendo que você está fazendo por Ele e entregando por Ele, que olha, Ele não vai decepcionar. Eu já conheci, olha aqui, eu já conheci uma pessoa. Ele falou assim, olha,
Eu tinha só o dinheiro do autocarro para voltar para casa. Deus tocou no meu coração e eu fui lá e dei. E eu nunca voltei a pé para casa. E sempre alguém arrumava um jeito de alguém, o irmão me dava... Deus, meus irmãos. Ou você confia e acredita, ou você não confia e não acredita. Ou você crê ou você não crê, meu irmão. Ah, eu creio, mas eu não vou fazer. Ah, eu creio, eu vou fazer só um pouquinho. Ah, eu creio, mas se eu fizer além, como é que é? Meu irmão, você não crê. Isso é o que separa o crente maduro do crente imaturo. É nessa hora de fazer coisas grandes que você mostra que você é maduro. E tudo bem se você não for maduro também, meu irmão. Entenda que é com esse tipo de atitude que um dia você será. O que não pode é você ficar 50 anos na igreja imaturo. Aí não pode. Aí não pode. Sem ter essas experiências. Está conseguindo o que eu quero dizer? Sem ter essas vivências. Sem ter essas experiências. Um dia eu ofertei. Olha aqui, nessa mesma igreja que a gente participava. Minto, na outra, já foi na Rara. Uma igreja pequenininha que a gente frequentava, assim, pequenininha para os nossos padrões, né? 300 pessoas. Em um ano ofertaram 3 carros. Carros! Pessoas como nós, irmãos. Pessoas como nós. Você está conseguindo compreender? Por quê? Porque as pessoas creem. E as pessoas recebiam de volta. Eu estou dizendo, estou dando esses exemplos porque para vocês compreenderem que vai chegar um momento da vida de vocês que vocês precisam ter essas experiências. Olha, eu já fiz isso pelo Senhor. Eu já fiz isso. Deus falou no meu coração. Eu ia brincar aqui, mas... Vai ir a pé até Fátima, eu fui. É brincadeira. Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Amém? Não façam isso. Quer dizer, vocês têm que ter essas experiências com Deus. Entende o que eu quero dizer? Ora, certa vez Deus falou que eu tinha que ir ali falar com a pessoa, e eu fui e falei, e nossa, eu sou tímido. Essas experiências com Deus. Que às vezes a gente fica anos dentro da casa de Deus e não tem. A gente só fica ouvindo as pessoas falar das experiências que elas tiveram com Deus, das coisas que elas fizeram por Deus, das coisas que elas fizeram para o reino, de como que elas foram abençoadas, e a gente só fica dando glória a Deus, e a gente vira crente de glória a Deus, e a gente não vive as nossas próprias experiências com Deus. Por quê? Porque nós não fazemos o algo a mais. Nós temos que fazer algo a mais, faça algo a mais. Jesus disse, se o seu amigo te chamar para caminhar com ele 1 milha, vá 2. Ou seja, faça mais. A gente precisa ser crente que não faça. Olha, eu faço o básico durante o tempo. De vez em quando eu dou umas surtadas aí e eu saio dando dinheiro pro pessoal aí, igual eu fui agora do. Eu falei pra Priscila, que dinheiro é esse aqui que debitaram daqui da minha conta? Você foi dar dinheiro para os refugiados? Eu falei, é verdade, amém, glória a Deus. Eu consigo compreender? Eu já falei sobre isso e vou falar de novo, só para a gente finalizar esse assunto. E depois você vai falar para mim, o pastor só fala de dinheiro, e olha que eu estou de boa, a Priscila me conhece. Eu, quando eu falo sobre oferta, você vai ter que aprender, você tem que aprender, irmão. Amém. Estamos esperando. Não, eu tenho que ir com cuidado, porque olha, esse tipo de tema é complicado. Você pega crente imaturo, fala sobre dinheiro na igreja, ele desvia. E eu não tenho problema nenhum, vocês já perceberam, nenhum, é 0. E por quê? Mateus capítulo 6, abre aí rapidinho. Já falei isso aqui, se algum de vocês já sabem. Não vou falar de novo. Tenta lembrar o nome dele aí, amor. Ele tem uma escola de teologia, que é Parousia, é o nome da escola. Ele ia com a gente na escola do reino, estava sempre junto com o pastor Eduardo Reis. Sim, claro.
Posso te explicar? Mateus capítulo 6, está tudo em capítulo 6 de Mateus. Preste atenção. Só vou explicar isso da irmã Fátima, que é interessante. Olha aqui. Verso 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, deres esmolas, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já tem o seu galardão. Aqui ele está falando de esmola, ele está falando de uma oferta que chama de tzedakah. Já vou explicar o que é ela. Verso 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Aqui ele está dizendo sobre o tzedakah. Vou explicar já o que é tzedakah. Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele mesmo te compensará. O que é o tzedakah? Eu acho que eu já expliquei isso aqui. O tzedakah não pode ter, olha aqui, não pode ter mendigo em Israel. Não pode. Segundo a lei de Israel, não pode ter homens de rua, pessoas de rua em Israel. Então, quando uma pessoa consegue, porque a generosidade, olha aqui para mim, existem 6 níveis de generosidade na Bíblia. Quantos níveis? 6 níveis de generosidade na Bíblia. Só um Deus se agrada. Presta atenção. Não vou falar sobre isso, que senão a gente perde muito tempo. Mas só um dos 6 níveis de generosidade que tem na Bíblia, só um agrada a Deus. Qual é? Pergunte qual. Aquele que faz a pessoa nunca mais depender de você. Porque todos os outros 5 níveis de generosidade a escraviza. Amém ou não amém? Vocês conhecem bem aqui, nós também conhecemos muito bem na terrinha. Subsídio. Tem pessoa que vive de subsídio, ou seja, a pessoa vive escrava daquilo. Aquela generosidade o escraviza. Amém ou não amém? Então, o que acontece? Em Israel não pode ter homem de rua, moradores de rua. Então, quando por algum motivo esse homem chega numa situação dessa, o que ele gritava? Ele gritava, quando passava alguém na rua, ele gritava tzedakah. O que significa isso? Faça justiça comigo. E aí, se você estivesse passando lá e ele gritasse tzedakah, faça justiça comigo, o que você tinha que fazer? Você tinha que provê-lo o suficiente para que ele saísse daquela circunstância. É disso que está falando esse texto. Ou seja, você vai ajudar uma pessoa a ponto dela sair daquela situação dela. Só que você não tem que ficar falando nada disso para ninguém. Por quê? Porque isso vai ofendê-la, vai humilhá-la, vai fazer ela passar mal diante dos outros. E você acha que Deus se agrada disso? Você não pode, com a sua generosidade, humilhá-la. É disso que Deus está falando. Eu já fiz isso. É disso que Deus está falando aqui. Ou seja, quando você for fazer justiça de tzedakah com alguém, quem lembra do samaritano? O que ele fez? Um samaritano foi isso. O que ele fez? Ele pegou a pessoa, tirou a pessoa de lá, colocou lá na pousada, dei para ela comida, dei para ela isso, dei para ela aquilo, e sumiu no mundo. É disso que ele está falando aqui em Mateus capítulo 6. Ou seja, não deixe as pessoas todas verem aquilo que você faz por ela, porque vai humilhá-la. Amém? Agora podemos voltar para o outro tópico. Verso 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, aqui é o único texto na Bíblia, o único texto nas Escrituras que você vai ver Deus, no caso aqui Jesus está dizendo, ou seja, é o único texto na Bíblia que você vai ver Deus dizendo que existe outro Senhor além dele. Todos os outros textos nas Escrituras você vai ver ele dizendo, eu sou o Senhor, eu sou o único Deus, eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o Senhor disso, eu sou o Senhor daquilo, não há outro Deus além de mim. Então, em todas as Escrituras você só vai ver assim. Aqui não, aqui Jesus fala que existe outro Senhor além dele. Ou seja, ele está dizendo, olha, existe um outro Senhor que
assenhoria as pessoas, que tem as pessoas debaixo do seu controle, além de mim, que é o Deus do dinheiro. E aí depois ele ainda vai falar que a raiz de todos os males está no amor ao dinheiro. Então, meu irmão, foi por isso que eu disse aqui na semana passada, e já disse tantas outras vezes, se você tem algum problema com dinheiro, no sentido de, preste atenção, amor ao dinheiro, avareza, pastor pede oferta aqui, você já começa a murmurar, já quase, tem uns irmãos que quase manifestam aí, quando o pastor fala de dinheiro. Eu sei como que é irmão, a igreja é tudo igual. Não. Por quê? Tem um outro Senhor sobre você. Olha aqui. A primeira coisa que um crente tem que se libertar é do amor ao dinheiro. Ponto. Porque ele não pode amar a Deus se ele ama o dinheiro. Ponto. Ah, pastor, então quer dizer que Deus só quer saber do meu dinheiro? Também. Deus quer o teu dinheiro, Deus quer a tua casa, Deus quer o teu carro, só que Ele também quer o teu filho, Ele também quer a tua esposa, Ele também quer você, Ele também quer tudo. Ele quer tudo. A questão é que Ele começa pedindo para você aquilo que vale menos para Ele. Porque se você não pode ser fiel no pouco, como que você vai falar para mim? Fala para mim. Ah, pastor, eu entreguei minha vida na mão de Deus. Não entregou nada, você não entrega nem teu dinheiro. Para de graça, vai se converter. Amém ou não amém? Amém. Quem está aí? Amém. Então é assim que agem os temperamentos em relação às fazendas, como está escrito na Bíblia da irmã Teresa aí, excelentemente dizendo. A gente costuma dizer finanças, já te ensinei isso aqui, né? A gente costuma dizer finanças, né? Você parou de falar finanças, né? O seu patrimônio, a sua riqueza, as suas fazendas não são finanças. Porque a palavra finanças vem de financiar. Financiamento é bom ou ruim? Quem quer ter o financiamento aí? As suas riquezas não são as suas finanças. Suas riquezas são as suas fazendas. É o seu patrimônio, é o seu bem. Finança deixa para lá que depois o diabo paga. Por isso que na Bíblia da irmã Teresa está ali muito bem escrito fazendas. E Deus vai te honrar, viu, irmão? Deus vai te honrar. Recebe essa palavra aí que eu não tenho dúvida. Faça um compromisso com Deus. Faz um compromisso com Deus. Não é barganha não, faz um compromisso com Ele. Ó, Senhor, eu vou fazer um voto com o Senhor aqui. Faz um compromisso com Ele. Lá em Malaquias capítulo 3, no versículo 10, ele diz, fazei prova de mim. Presta atenção, você nunca parou para pensar nesse texto? Olha como que a gente é. Na Bíblia diz que você não pode provar Deus. A Bíblia diz que nós não podemos provar Deus. Já parou para pensar nisso? Espera lá. Se Deus diz que não é para eu prová-lo, como que Ele diz que é para eu prová-lo? Se você fizer o que tem que ser feito, você não vai precisar prová-lo. Ele garante, Ele é a garantia. Ele é a garantia. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos de tais, de qual venha tal abastança, eu sou a garantia. Faça o que tem que ser feito, que as janelas dos céus vão ser abertas. Ponto. Ah, se a janela do céu não for aberta, você faz prova então de mim. Ele é sarcástico, é irônico. Por quê? Porque ele é a garantia. E a palavra dele não volta. Outro dia a gente fala sobre economia bíblica à luz das Escrituras. Amém ou não amém? Vai mudar a sua vida, vai mudar a sua concepção. Só que você tem que estar disposto.
Se você vir aqui com a cabeça fechada, não deixar eu destruir tudo que tem na tua mente. A primeira aula lá, 2 anos, vai fazer 2 anos já. A primeira aula que a gente teve aqui 2 anos atrás, eu falei, olha, tudo que você acha que se conhece sobre as escrituras, eu vou destruir ela toda. A gente vai, não foi, minha irmã Fátima? Foi. E nós vamos construir agora tudo novo. Porque 80% do que você aprendeu sobre a Bíblia até hoje, estou sendo generoso contigo. 80% do que você aprendeu da Bíblia até hoje, você aprendeu só ouvindo. Do que não sei quem disse, do que não sei quem disse, você nunca nem leu. Você nunca nem leu. Você, olha que você divide uma igreja. Eu conheço crente, pastor, que divide uma igreja por uma doutrina que ela nunca nem leu, nem sabe se existe. Então tem que te preparar para falar de dinheiro, destruir todos os seus conceitos bíblicos errados, equivocados. E a gente constrói tudo novo, à luz das escrituras. Porque eu já falei para você aqui, já te provei. Você sabe que caiu 1/3 dos anjos dos céus. Só que você nem sabe onde está escrito isso na Bíblia. Mas você diz isso para todo mundo. Por acaso está certo. Por acaso. Você nem sabe onde está. Já falei tanto aqui que o pessoal, alguns já estão até já decora, né? Você nem sabe onde está. Ah, porque caiu 1/3 dos anjos dos céus. Ok, onde está isso na Bíblia? Você nem sabe. E isso se aplica para todas as outras coisas. E aí você briga com Deus e o mundo, divide a igreja, e não, esse pastor aí é herético, vou embora daqui, olha só o que ele está falando, você nem sabe. Mas vai saber, amém ou não amém? Amém. Até Jesus voltar, nós estaremos aqui, estudando as escrituras. Olha, só eu e a irmã Aline estaremos aqui, nós dois. Amém ou não amém? Mas você tem que estar com a mente aberta. Deixa o pastor aqui com a marretinha quebrar tudo isso daí e a gente nasce um novo fundamento. Achou aí, irmã? Achou aí, irmãzinha, o nome do pastor? Achou aí o nome do pastor? Jesus, fugiu o nome do homem. Não é o Eduardo. Eu jogo lá no grupo depois do testemunho dele. Provérbios capítulo 1. Amém? Até aqui? Amém. Queria falar sobre isso hoje. E aqui que nós vamos fazer aqui agora? Para eu finalizar, eu falei que eu ia falar 4 aulas sobre os temperamentos, né? Eu estou aqui há um tempo. Não, Paulo César que é casada com aquela aeromoça que perdeu o bebê. É nessa época aí do pastor Paulo César. Lá na D Alfa. Não. Nós falamos sobre eles aqui recentemente. Falamos aqui recentemente sobre eles. Sei que vocês não estão ligando o nome à pessoa. Eu até mostrei um vídeo deles aqui. Eu falei, esse pastor que estudou comigo. Daqui a pouco ele aparece aí. Todo mundo achou o Provérbios capítulo 1? Então, agora, a gente já está entrando na reta final também. Vamos falar um pouquinho sobre cada temperamento à luz das escrituras, tá bem? Então vamos pegar agora, vamos falar sobre o sanguíneo, que é o mais legal, é o mais fixe. Vamos falar sobre os sanguíneos à luz das escrituras. Provérbios capítulo 1, verso 8. Escuta, filho meu, a instrução do teu pai, e não abandones a doutrina da tua mãe. Então, aqui ele está falando de obedir. E essa obediência vai começar a ficar bom agora. Ele trata de obediência. E essa obediência, como é óbvio, não é só ao pai.
Essa obediência, ele se refere à obediência aos pais, aos pastores, ao aquele chefe chato que se detesta. Amém ou não amém? Obediência como um todo. Líderes, enfim. Obediência. Aqui pessoas que aqui você deve obediência. A Deus. Obediência a Deus. Obediência como um todo. E vamos falar um bocadinho do sangue quente. Quem que é o